Negócios à Lupa pela AEMinho. Um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMinho sobre temas de economia e sociedade. Todas as quartas, às 11h40 e 15h30. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Negócios à Lupa pela AEMinho. E no mês de março falaremos neste espaço de desafios e oportunidades na indústria da defesa. Para falarmos deste tema, começamos por receber novamente Ramiro Brito, ele que é presidente da Associação Empresarial do Minho. Ramiro, uma vez mais, seja muito bem-vindo a este espaço. A propósito deste tema, gostava de começar precisamente pelos principais desafios que se colocam às empresas deste setor nos dias de hoje. Ana, muito bem. De facto, este é um tema atual. A indústria da defesa na Europa, pelas novas atribuições que foram prestadas aos países naquilo que deve ser a sua contribuição para a defesa europeia, passou a ser um tema central e estrutural. A indústria portuguesa é uma indústria, como digo muitas vezes, de especialidade e, portanto, é uma indústria para a qual esta nova oportunidade pode ter, de facto, bastante interesse. Nós tradicionalmente em Portugal não somos muito focados nesta indústria. Aliás, as pessoas há um erro comum de entender que a indústria da defesa é uma indústria bélica, e não é. Há uma série de áreas dentro da defesa que não têm nada a ver com aquela indústria bélica tal que nós associamos tradicionalmente à defesa, e que podem ser uma grande oportunidade para as empresas portuguesas, mas em especial para as empresas da região do Minho. Ora, precisamente falando de oportunidades, que oportunidades são essas que existem para as empresas desta região na cadeia de fornecimento global da defesa? Ora, nós vamos ter um evento, aproveito para anunciar, no dia 27 de março, com o Sr. Ministro da Defesa e o Sr. Presidente do IDD, que poderão, na primeira pessoa, dizer-nos isso com mais assertividade. No entanto, eu diria que nas áreas da tecnologia, da metalomecânica e também na área têxtil, poderão existir aqui oportunidades significativas. Acho que é uma oportunidade até para as empresas do Minho poderem olhar para este novo mercado, como muitas vezes olham, como uma readaptação daquilo que é o seu métier habitual. E, portanto, se há coisa que eu costumo dizer que as empresas do Minho a característica que elas têm é serem versáteis, serem flexíveis. De facto, temos aqui uma oportunidade que pode ser muito interessante, sobretudo nestas áreas de tecnologia, metalomecânica e têxtil, sem prejuízo de outras áreas que eu neste momento não esteja a ver, e que é precisamente por isso que vamos no dia 27 falar com o Sr. Ministro da Defesa e com o Sr. Presidente do IDD, para que eles nos possam explicar e elucidar de uma forma mais concreta. De certa forma, a inovação e a tecnologia, seja através da inteligência artificial, seja através da cibersegurança, estão a transformar este setor. De que forma, no teu entender? Hoje em dia a guerra bélica como nós a conhecemos tem uma tendência, felizmente, tem tendência a diminuir e a acabar. Hoje em dia nós temos as estratégias de defesa dos países da Europa e do mundo, todas aquelas que estão associadas até à própria preservação da soberania, das soberanias nacionais, têm de facto a ver muito com aquilo que se passa no digital, com aquilo que se passa fora dos tradicionais e bélicos campos de batalha. Hoje em dia nós vivemos uma era eminentemente digital, é uma era eminentemente transacional, e essas transações e esse processo de digitalização expõe-nos a novas vulnerabilidades e novos perigos neste mundo que é o mundo digital, que é simultaneamente globalizante e é simultaneamente uma oportunidade, como representa um risco. E, de facto, olhar para a defesa como algo que vai para além do belicismo do território, que hoje em dia não faz
grande sentido, as fronteiras estão definidas. Aliás, nós quando vemos fenómenos como a Rússia e como a Ucrânia ficamos extremamente chocados como é que há um país que acha que ainda pode discutir fronteiras dentro da Europa com outro país. E portanto isto é de facto a exceção. Hoje em dia é muito importante que as estratégias de defesa, a defesa é a área de atividade dos governos que defende e que preserva grande parte daquilo que são os valores fundamentais da soberania. É muito importante que a defesa tenha este foco em perceber que, mais do que tanques de guerra, helicópteros ou submarinos, também é importante nós termos uma estratégia naquilo que é o mundo digital e naquilo que é a nossa vulnerabilidade e a exposição a este mundo transacional e digital que é uma oportunidade, mas nasce e faz surgir novos perigos e novos desafios na área da defesa e da segurança. No seguimento disso, e certamente que o Sr. Ministro Nuno Melo terá a oportunidade de esmiuçar mais este tema, mas que incentivos ou que apoios serão essenciais por parte do Estado Central para impulsionar o crescimento das empresas nesta área? Eu gosto de pensar no desenvolvimento empresarial e no desenvolvimento de negócios como uma atividade autónoma na qual os empresários conseguem, com as suas próprias ferramentas e a sua própria criatividade, criar novos negócios e novos mercados. No entanto, eu acho que o Estado tem aqui um papel importante. Primeiro, o papel estratégico. É importante nós percebermos que existe, e se existe, uma estratégia central de aposta inequívoca nesta área de atividade. Eu digo muitas vezes que os Estados, mais do que tirarem dinheiro para cima da economia, têm o papel estratégico de nos indicar quais vão ser as apostas do Estado e quais vão ser as apostas daquele país na economia, por isso o Estado tem essa relevância. Por outro lado, sabendo nós que a defesa é uma matéria que é eminentemente de consumo público, também é importante percebermos, dentro daquilo que é a panóplia extremamente diversificada de áreas de atividade da defesa, quais são aquelas que Portugal vai endossar. Apesar de sabermos já que existe na distribuição de responsabilidades aos países da União Europeia, algumas foram atribuídas a Portugal, percebermos se além daquelas que decorrem da própria distribuição central na Europa, se há outras áreas que o país se queira estrategicamente endereçar. E depois, em termos de financiamento, e sabendo que o Estado é o maior investidor nesta área, e será por natural, até diria por uma questão de segurança e de estabilidade social, terá que ser sempre o Estado o maior investidor nesta área, percebemos que verbas é que o Estado tem disponíveis, ou então, e isto seria um fator muito importante e diferenciador, visto que nós temos um banco de fomento, que temos ferramentas de financiamento para as próprias empresas desenvolver novas áreas de negócios, perceber como é que o Estado pega nessas ferramentas e utiliza essas ferramentas para estimular a indústria portuguesa a readaptar-se para ser estratégica e investir nessa área como um desenvolvimento estratégico industrial. Portanto, eu diria que no cômputo geral, nestes três pilares, o papel do Estado é fundamental para percebermos o que é que podemos fazer e que opções podemos ter no futuro. Além de atrair mais investimento, será necessário, obviamente, atrair mais talento também para este setor. O que é que pode ser feito neste sentido? Aí temos o outro desafio que também é interessante. Nós temos uma comunidade científica muito abrangente e muito importante em Portugal. Temos um colégio universitário, ou seja, um conjunto de academias e de universidades que apostam e criam recorrentemente áreas de formação em áreas do saber novas. E, portanto, eu acho que aqui, se calhar, uma estratégia concertada entre as empresas, a academia e o Estado poderia favorecer a geração desse conhecimento. Ou seja, Portugal poderia posicionar-se não só como um país estratégico do ponto de vista industrial, mas também, e algo em que nós somos realmente muito bons, é de facto a formar, também como um país cuja estratégia de ensino e de formação estivesse também orientada para estas áreas novas, olhando para isto como uma oportunidade para criarmos quadros próprios, mas também para criarmos quadros que nos criam um novo potencial de posicionamento na indústria neste setor, quer a nível europeu, quer a nível mundial.
E para terminarmos, a NATO e a União Europeia têm vindo a reforçar a colaboração em defesa. Como é que as empresas portuguesas podem tirar proveito destas iniciativas? Eu digo sempre que, correndo o risco de me repetir infinitamente, o grande desafio do ser humano e das empresas para o século XXI é cooperarem. E, portanto, eu diria que as empresas portuguesas podem olhar para aquilo que há na Europa e perceber, na Europa e no mundo, mas eu diria numa primeira fase na Europa, e perceber em que setores é que nós podemos ser complementarmente diferenciadores. Ou seja, percebermos o que é que existe e aquilo que não existe e onde nós podemos de facto sobressair. E nesta cooperação empresarial à escala europeia, nós podemos de facto conseguir grandes conquistas, grande desenvolvimento empresarial nesta área, mas ao mesmo tempo conseguir uma coisa que eu acho que é muito importante, mesmo para a própria capacidade da União Europeia de ter um papel relevante quando se senta na mesa da NATO e quando se senta nas mesas, na mesa com outros países que têm tradicionalmente uma força bélica superior. Nós podemos criar um valor agregado na União Europeia que seja extremamente relevante e que nos posicione como uma região onde, mais do que produzirmos em grande escala, conseguimos produzir conhecimento e conseguimos ter tecnologia, ter produtos, serviços e mais uma vez conhecimento nestas áreas para sermos de facto diferenciadores. Esta correlação de forças entre a Europa e o resto do mundo não se faz só por quantos tanques ou helicópteros são capazes de produzir. Muitas vezes faz por quem é que tem o conhecimento de como se produz este ou aquele produto relacionado com a defesa e que é de facto diferenciado. Portanto, nós temos que olhar para a nossa escala, olhar para o nosso tamanho e sabermos onde é que nós de facto podemos ser diferenciadores. Muito bem, Ramiro, muito obrigada por mais uma vez se juntar a este Negócios à Lupa pela AEMinho. Vamos agora à agenda da AEMinho para o mês de março e esta quinta-feira, dia 6, há a apresentação da Stonegal 2025, a Expo e Congresso Internacional de Pedra Natural, com início às 11h30 da manhã no Solar das Boças, em Amares. Depois, no dia 18, está previsto um pequeno almoço executivo com a Abreu Advogados sobre o tema inspeções tributárias e agora como evitar contencioso desnecessário. Um evento que tem início às 9 da manhã no Meliá de Braga. E assim que fecho mais um Negócios à Lupa pela AEMinho. Já sabes, estou de regresso na próxima quarta-feira com outro convidado. Até lá. Negócios à Lupa pela AEMinho. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMinho.